Façam uma excepcional noite. Hoje eu gostaria de transbordar a respeito da modelagem da semana passada. Para quem não sabe, o princípio da modelagem é quando você se aproxima da história de alguém e você busca modelar aspectos da vida dessa pessoa. Modelar não é a mesma coisa que imitar, porque imitar não pode ser nunca uma coisa original. Você nunca consegue imitar alguém e ser igual. Você sempre vai ter traços seus ali, né? Mas o princípio da modelagem é um pouco diferente. É você realmente emular, né? Encontrar pontos que você admira e procurar reproduzir. Você pode modelar o jeito de alguém falar, você pode modelar as escolhas que alguém fez em uma determinada área, você pode modelar a rotina, o horário que a pessoa acorda, o tipo de alimentação que ela tem, tudo depende daquilo que você quer fazer. Inclusive, essa minha perda de peso que está acontecendo no momento, boa parte de eu estar tendo um resultado rápido se deve ao princípio de modelagem, né? Eu fui atrás de alguém que teve um resultado muito mais intenso do que aquele que eu precisava e modelei os princípios que essa pessoa aplicou. Então tem dado super certo, porque a gente aprende que a modelagem ela é o caminho mais rápido para você alcançar qualquer resultado que já tenha sido alcançado, né? E é muito interessante como essas coisas acontecem, né? E na semana passada, né, na primeira semana do ano, a modelagem foi do Larry Page, eu já compartilhei sobre isso. Na semana passada, a modelagem foi de Abraão, né, a história de Abraão. Talvez se relacione aí mais diretamente com a história de Isaac e o sacrifício, né, e como Abraão demonstrou ter fé. Mas essa é uma história muito rica que está lá pelas alturas de Gênesis 12, que eu recomendo que, independente de qualquer coisa, você leia, porque é algo muito interessante de se observar, né? É, Abraão estava no coração do mundo fértil, inclusive o lugar onde ele morava se chama, né, Crescente Fértil, porque ela está numa área que reúne vários rios e tem uma geografia muito privilegiada. E ele foi ordenado a sair desse lugar e ir para uma terra que ainda seria mostrada. Né? Deus falou para ele: saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu. É interessante, eu recentemente descobri que quando Deus fala para Abraão: saia da sua terra, no hebraico ele está dizendo Lech Lecha, que significa saia ao encontro de ti mesmo, ou saia para dentro de si mesmo. Então, por isso que é um princípio de modelagem muito interessante, porque Abraão é convidado a fazer uma jornada para o interior dele próprio, né? E ele comete alguns erros na metade do caminho, né? Ele é considerado até hoje o pai da fé e pai de grandes nações, porque na descendência de Abraão surgiram os judeus, né? Através de é, Isaac, depois seu filho Jacó, que ficou conhecido como Israel, né, e os seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos, mas pela linhagem de Ismael, ou os ismaelitas, teve também origem o povo árabe, né, porque Abraão também teve um filho com uma das suas servas, que era, na verdade, uma princesa egípcia chamada Agar. Mas o interessante, né, é que por mais que ele tenha tido, né, momentos de coragem e ele seja lembrado dessa forma, né, um dos episódios mais marcantes da vida de Abraão é que ele fez muita coisa errada em virtude do medo. Eu estava procurando um tema para transbordar hoje, pensando nas coisas que eu tenho refletido e nas coisas que têm acontecido, né? E todos os pontos voltavam a esse, o medo, né? O episódio que eu estou me referindo mais especificamente na história de Abraão é um episódio onde ele está chegando no Egito e a sua esposa, né, que também era sua meia-irmã, ela era uma mulher muito bonita, então ele teve medo que ele fosse assassinado para que ficassem com ela e pediu para que ela dissesse a todos que era irmã dele. Então, aqueles que trabalhavam na corte do rei, do faraó, no caso, né, é, encontraram, né, a mulher dele, ela fez o que ele pediu, então eles levaram ela para estar com o faraó. O faraó pagou um dote caríssimo para Abraão, mas no meio disso, todo mundo da casa, né, de faraó começou a adoecer muito por conta dessa maldição. Depois faraó vai lá e, né, dá uma prensa em Abraão. Por que que você
mentiu a respeito disso, né? Por que você não me falou que ela era sua mulher? Então ele colocou muita coisa a perder e colocou muitas pessoas em risco por medo, né? Medo enfim, supor consequências, né? Mas isso leva a uma reflexão, né? Conectando a outros pontos, que o medo, na verdade, ele não o medo emocional, o medo psicológico, ele não nos acrescenta nada, né? A gente tem um medo que é fisiológico, que está aqui para nos servir, porque a gente precisa sentir medo para garantir a nossa sobrevivência, né? Mas o medo emocional, ele é pior do que a própria dor. Ontem ele veio o Noah para vacinar e ele teve ali alguns segundos de dor com a injeção, né? Depois ficou só o desconforto, mas o pior foi o medo. Né? E a gente no caminho falava sobre isso e eu falei para ele, olha, tá vendo, filho, que o medo é pior do que a dor. E ensinei ele sacudir a mão e dizer pro medo ir embora. Depois que ele fez isso, ele esqueceu, o choro começou até a rir quando estava comigo. Mas a gente carrega muito isso, esse medo emocional que ele na verdade só paralisa, né? Ele só nos trava, porque ele está baseado em expectativas, né? Ele está baseado em previsões e tem uma série de circunstâncias que a gente deixa de vivenciar porque a gente quer supor como as coisas vão acontecer e isso costuma nos travar por medo, né? Então, é, não é propriamente assim aquele transbordo com muitas chaves e reflexões, porque esses temas de fé eu acredito que sejam um pouco mais sensíveis e ainda a gente vai ter um momento para falar sobre eles. Mas de toda forma eu queria deixar essa sugestão que você pegasse a sua Bíblia em Gênesis, aí na altura do capítulo 12, lesse a história de Abraão e tirasse essas suas conclusões também a respeito de como muitas vezes a gente deixa de avançar, de tomar decisões importantes, porque a gente sempre está pautado no medo. Eu já faz bastante tempo que eu tomei a decisão de não acompanhar mais as notícias, e quando você vê as pessoas que estão com um foco absurdo nisso, você não vê pessoas mais preparadas para lidar com situações, você vê pessoas com medo. E não tem absolutamente nada que essas notícias agreguem à vida da pessoa, além de trazer sensação de medo. E quando você se permite estar imerso em situações de medo, de terror, você vai se diminuindo, ao invés de você levantar a cabeça e tomar o governo das coisas, né? Então, eu também queria que você fizesse essa reflexão. As coisas que te impedem, que te travam, que não te deixam avançar, elas são coisas legítimas mesmo? Ou elas são apenas medo, né? Tô trajando as três cores hoje em homenagem aí à partida da Recopa Gaúcha e à estreia do Luisito Soares, né, da seleção uruguaia. O cara, 4 minutos e meio, já fez o primeiro gol dele no estádio. Levou a galera à loucura. E isso tudo é muito interessante porque quem acompanha um pouquinho de futebol sabe que o Grêmio está saindo da segunda divisão. E isso é, no geral, um motivo de vergonha, de desonra, né, dentro da elite do futebol. Mas geralmente isso aponta para consequências financeiras, né, dentro do clube também. E aí, de imediato, essa nova diretoria vai e contrata um cara que está entre os 5 melhores jogadores do mundo. Então é muito interessante como isso se dá, né? A última diretoria disse que os valores assustavam, essa diretoria diz que eles assustam os valores. Então o cara foi atrás de parceiros, trouxe grandes apoiadores, né? E está fazendo algo grandioso, né? Nessa gestão desse jogo, né? Na gestão dessa empresa que é o clube, né? Então é interessante quando a mentalidade do medo ela é quebrada, geralmente os indícios, né, eles estão todos apontando para um futuro que está sendo feito de propósito e com propósito. Então, quebrar o medo não é só uma atitude negativa, a gente precisa de uma atitude positiva de enfrentamento. Então, não é simplesmente eu vou eliminar o medo, eu vou substituir por algo oposto, né? Então, tem muito a ver também com o princípio de ressignificação. Achei muito legal que as pessoas estão compartilhando aí sobre os seus nomes, né? Achei que tem tudo a ver o nome da Letícia, o nome da Janine, né? São significados muito profundos. E reparem que a melhor significação que a gente pode fazer é quando a gente pega esse sentido sobre o nosso próprio nome e decide colocar isso a serviço das outras pessoas, né? Então, Letícia, se você tem aí um sinônimo de alegria, né? Espalhe essa alegria para os outros. Janine, eu lembro que o seu nome tem um
significado muito bonito também, relativo ao próprio Deus, né? Queria que você compartilhasse aqui no grupo e pensasse em formas de levar isso para as pessoas. Tá legal? É isso, gente. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Tamo junto. Até depois do fim. Muito trabalho a ser feito ainda hoje. Valeu.